Olá, turma do sexto ano. Eu sou Janete, professora de Educação Física, e estamos aqui para mais uma aula. Hoje você acompanha aí no seu módulo, o módulo 4 de Educação Física, nas páginas 9 a 12. E o tema da nossa aula de hoje é jogos eletrônicos. Na aula anterior, a gente estudou sobre a corrida de revezamento, que é a corrida que apresenta uma característica que a deixa diferente das demais modalidades do atletismo. Qual é essa característica? É o fato de ser realizada de forma coletiva, tá? E então nós vamos estudar agora uma prática que, ao contrário do revezamento, é muito comum ser realizada de forma individual, tá? Que são os jogos eletrônicos. E os jogos eletrônicos, eles fazem parte da vida de inúmeras crianças, adolescentes e adultos no mundo todo, tá? E existe uma cultura que envolve jogos, aparelhos, personagens e tecnologia. E antes da gente estudar os jogos eletrônicos e as suas possibilidades, né, como conteúdo na aula de educação física, a gente vai aprender melhor o que são jogos. Veja bem, jogos são atividades lúdicas que são realizadas por um grupo de pessoas. Suas regras e seus espaços, eles são definidos pelo grupo e podem ser alterados a qualquer momento. Ao contrário do esporte, que se caracteriza por regras fixas e tem como objetivo a vitória. Já no jogo, o objetivo deve ser a atividade em si, ou seja, nem sempre há um vencedor ou um perdedor. A participação e a diversão são mais importantes que o resultado. E os jogos fazem parte da nossa cultura e podem ser classificados de diversas formas: tradicionais e populares, que são transmitidos e transformados ao longo das gerações, tá? E de mesa e tabuleiros e eletrônicos. E agora vamos à história dos jogos eletrônicos, tá? O desenvolvimento dos jogos eletrônicos está relacionado ao desenvolvimento da tecnologia em nossa sociedade. O primeiro jogo eletrônico foi criado pelo físico William em 1958 e tinha como objetivo manter uma bolinha simulando um jogo de tênis. E em 1970 são criados fliperamas, que são máquinas de uso público que funcionam por meio de fichas ou moedas. E elas se tornaram muito populares e ainda podem ser encontradas em shoppings, em locais de diversões eletrônicas também. E diversos jogos foram elaborados para essas máquinas, principalmente com as temáticas de corridas, lutas, artes marciais, como também fuga e busca de objetos. E nesse período, além de jogos para fliperamas, também estavam sendo desenvolvidos os consoles, tá? Que são aparelhos de jogos eletrônicos que podiam ser acoplados a televisões e para que as pessoas pudessem jogar em casa. E em 1977 foi lançado o primeiro console com essa função, tornando então um grande sucesso de vendas. E na década de 1990, com o desenvolvimento dos computadores e da tecnologia do CD, os jogos passaram a ser produzidos para esse formato de mídia. E em 1994 foi lançado então um videogame que utilizava o CD como suporte e 1 milhão de unidades desse console foram vendidas só no Japão. E assim como as demais tecnologias, os jogos eletrônicos seguem em constante desenvolvimento. De um aparelho grande e com definições de imagens ruins, os videogames passaram então a utilizar tecnologias muito avançadas, garantindo uma prática bastante realista. E com a popularização dos jogos eletrônicos, também muito utilizados em computadores e celulares,
foram levantadas diversas questões em relação aos valores presentes nesse tipo de jogo, tá? E a primeira questão, ela está ligada ao fato de os jogos eletrônicos terem se tornado um produto muito procurado e utilizado como meio de lazer passivo, que é uma forma de lazer em que as pessoas não realizam uma atividade física e não decidem como querem fazer aquela atividade. Os jogos eletrônicos envolvem muito dinheiro e para que os compradores permaneçam interessados, as empresas investem em novas tecnologias. Porém, é importante compreender que o lazer ele deve ser praticado de diversas formas, não apenas por meio do consumo de jogos eletrônicos ou programas esportivos na televisão. E a segunda questão está na relação dos jogos eletrônicos com as práticas corporais. De um lado, existe a preocupação de que as pessoas deixem de realizar atividades físicas e fiquem presas apenas aos jogos que a cada dia estão mais reais. De outro lado, compreende-se que os jogos eletrônicos também são um esporte, pois em muitas disputas de campeonatos de videogames é exigida a movimentação dos praticantes, como no caso de jogos de dança e de esportes. E a terceira questão aponta para os pontos negativos que o uso constante dos jogos eletrônicos pode causar. Alguns desses pontos negativos são a naturalização da violência, a diminuição da participação em atividades sociais e físicas, problemas visuais e auditivos, lesões por esforço repetitivo, dificuldade de aprendizagem e supervalorização da competição. Eu quero que vocês compreendam que em nenhum momento a gente trouxe aqui que não podemos jogar videogame, que não podemos usar os jogos eletrônicos. Não, é legal. Existem coisas que a gente pode aproveitar sim nos jogos eletrônicos. O que a gente não pode é fazer dos jogos eletrônicos nossa única forma de lazer. A gente precisa exercitar o nosso corpo, a gente precisa sentar na sala com a família e assistir TV. A gente precisa estar no meio de pessoas. A gente precisa jogar bola no fundo do quintal, jogar bola na porta, a gente precisa andar de bicicleta. É importante uma atividade física e não apenas usar os jogos eletrônicos o dia inteiro sentado no sofá, sentado na cama ou deitado na cama jogando. Isso não faz bem, como a gente tentou mostrar aqui. Então, é o uso excessivo que faz mal. Você pode jogar? Pode sim. Agora jogue com moderação, tá bom? Saiba separar tempo para tudo no seu dia. Então a gente fica por aqui. Espero que você tenha compreendido. Você pode ler o conteúdo no seu módulo para você compreender melhor. E na próxima semana a gente volta com mais uma aula, tá? Um abraço a todos.